Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Aislan Borba, diretor de operações e operações de receita. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Zopocast. Você pode ouvir o Zopocast no YouTube, YouTube Music, Apple Podcast e também na Fluids, a nossa plataforma educacional. Aproveita que você está assistindo esse episódio, se inscreva no nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, também envia para um amigo, salva, compartilhe, comenta. Aproveita e diga uma sugestão de um conteúdo, de um convidado que você vê aqui. Faça uma reclamação, uma sugestão. A gente quer ouvir muito bem a sua opinião. Aqui é um espaço democrático que a gente quer saber bem o que você quer ouvir, tá bom? No episódio de hoje eu estou recebendo aqui o Esperoto, ele que é um consultor de vendas e de negócios, e nós vamos discutir e conhecer muitas histórias de vendas legais. Tudo bem, Esperoto? Tudo bem, Aislan. Muito prazer. Obrigado pelo convite. Valeu por abrir esse espaço para a gente bater um papo. Maravilha, cara, maravilha. Esperoto, como é que tu caiu no mundo de vendas, cara? A história de entrar no mundo de vendas já é divertida, né? Até o meu mundo é industrial. Eu vim do ramo industrial, trabalhei muito tempo dentro das indústrias. Chão de fábrica, o pessoal fala muito a linguagem, né? Vim do Gemba, onde as coisas acontecem. Veio do quê? Gemba, na linguagem da galera do industrial, no conceito japonês, Gemba se chama o chão de fábrica, mas significa onde as coisas acontecem. Tá bom. Então, vim do Gemba, e um dia um diretor de uma empresa que eu trabalhava veio e falou, cara, tu tem perfil pro comercial, vem ser vendedor. E lá atrás eu pensava que vendedor é um demérito. Essa era a cabeça. Não, já viu? Vendedor é o cara que não deu certo. Vendedor é o cara que não consegue fazer nada tecnicamente. E eu tinha esse preconceito. E eu fui para a área comercial. E dentro da área comercial, aí eu me descobri vendendo produtos de varejo dentro de distribuidoras, supermercados. E ali eu conheci o mundo comercial e me apaixonei pelo mundo comercial. Dali para frente não saí. Fiquei alguns anos aí, uns 10 ou 11 anos vendendo, sendo vendedor e coordenador de times comerciais. E aí surgiu uma ideia maluca de trazer o ferramental do Gemba, da indústria, para dentro do comercial e criar uma consultoria um pouco diferente. Legal, maravilha. Quando tu saiu da área de engenharia para ir para a área comercial, qual que foi a maior diferença de mentalidade que tu sentiu das pessoas que trabalhavam nos departamentos? A primeira coisa esse preconceito que eu falei que estava comigo, ele acontece no mundo também corporativo. Então, se olha para o comercial como uma área sem lei, uma área sem regra, uma área sem método. Desculpa te interromper antes de você continuar. Mais ou menos em que época foi isso? Isso, quando eu saio do indústria e vou para o comercial, é ali por 2012. Tá, então isso faz uma década já. Faz uma década e meia. Uma década e meia. Tá, legal. Não vamos falar muito das datas, que a gente vai entregar as idades. Mas só pra gente entender que se hoje talvez quem tá ouvindo vai se identificar, a gente pode imaginar que naquela época as coisas eram ainda um pouco mais roots, vamos pensar assim. Muito mais roots. Talvez você se lembre, né? A gente via, o fulano foi para o comercial, mas antes de ir para o comercial, o fulano passou pela logística, pela qualidade, pela produção, aí ele foi tentar lá no transporte, no estoque e acabou no comercial. E aí se entendia o comercial como a curva de rio. Passou por tudo e parou ali. E era um pensamento que eu tinha, e é um pensamento que na época, né, espero que hoje tenha mudado um pouco, mas que o corporativo tinha. O comercial é a curva de rio, para lá quem não deu certo em lugar nenhum. E as outras áreas olhavam para o comercial dessa forma também, e ainda brincam, né? E a gente escuta isso, pô, mas agora é só vender. Tá tudo pronto, é só vender. E aí se entende o comercial como uma área que não precisa de técnica, não precisa de conhecimento, só tem que ir na rua e ofertar produto. E todo mundo já sabe que não é isso mais o comercial, nunca foi isso o comercial. O comercial é uma área muito técnica, é uma área que demanda muito conhecimento, e a intenção nossa é mudar essa forma de enxergar o comercial. O comercial é uma área que talvez dita a regra se a sua empresa sobrevive ou morre. Então, a tamanha importância do comercial precisa ser aceita. Então, essa é a ideia que a gente tenta levar dentro do processo. Quando eu saio do industrial e vou para o comercial, que é a tua pergunta, aí eu senti o preconceito. Vai trabalhar de vendedor, dos colegas de classe. Peraí, cara, tu fez engenharia, fez pós-graduação para ir trabalhar de vendedor. E eu brinco, né? Eu escutei uma frase de um guru do mundo comercial que é follow the money. Onde que tá o dinheiro? O dinheiro tá no comercial. Então, quer ganhar grana? O comercial te dá grana. E foi o que eu enxerguei.
Pô, eu quero ir atrás do dinheiro nesse momento. E foi quando comecei a perceber que você pode até desmerecer a área comercial, mas o cara que tá sempre bem é o cara do comercial. E é esse mundo que a gente tenta circular, que eu gostei de circular e fui apresentar para alguns amigos. Hoje eu olho para a turma que se formou comigo, eu acho que eu tenho 2 pessoas que estão dentro da indústria. O restante, todos eles acessaram as áreas comerciais e pela área comercial você acessa a alta direção muito rápido. Então, porque é o cara que entende do negócio. O comercial, a gente trata o comercial só como um setor, não. O comercial é o cara que entende do negócio como um todo, a tal da visão sistêmica que todo mundo fala. Uhum. Você enxerga isso no comercial muito rápido. Porque você tem que ter noção da produção, tem que saber como é que ela vai funcionar, qual que é o lead time dela, quanto tempo que ela entrega um produto. Aí você vai para a logística, entende como é que a logística funciona, que no Brasil ela é às vezes tenebrosa, dos atrasos que nós temos, e o comercial enxerga isso muito bem. A logística impacta na entrada da matéria-prima e na saída do meu produto. E o cara do comercial precisa conhecer isso, precisa saber disso. Porque Então, ele tá muito na linha de frente com o cliente e no discurso dele tá a proposta de valor da empresa como um todo, né? sim, e muitas empresas hoje usam a agilidade, você vai fazer um trade-off lá do que eu posso fazer, e a agilidade, a logística costuma ser ponto-chave para as empresas hoje. Porque num conceito industrial, né, do just in time, ninguém quer manter estoque. Certo? Uhum. Ninguém quer manter estoque. Como ninguém quer manter estoque, todo mundo quer um pedido à pronta entrega. Mas a gente trabalha com indústria, normalmente produtos engenheirados. Como é que eu vou deixar isso à pronta entrega? Não tem como. Então eu preciso ser ágil para produzir, ágil para entregar, para eu fidelizar o meu cliente. E o cara do comercial tem que ter muito jogo de cintura para entender todo esse processo, sacar quais são os lead times do processo dele, da empresa dele, e não ser mentiroso com o seu cliente. Uhum. Porque o vendedor malandrão, que está o tempo todo se desviando do cliente, não, veja bem, vai acontecer, esse cara está com os dias contados. Cada vez mais as empresas querem a transparência, a informação precisa, a informação assertiva, e aí você só ficar se desviando do cliente é um perfil que tende a desaparecer com o passar do tempo. Uhum. Então, o vendedor precisa saber o que está acontecendo, conhecer tudo para ser assertivo nas respostas, no contato, na entrega de valor, porque a gente fala disso há muito tempo já, mas cada vez mais preço não vai ser mais tão importante quanto o valor daquilo que você está entregando, está fornecendo. Então, ele precisa ter muita clareza do que ele pode fazer e ele precisa conhecer o negócio. Mais do que tudo, ele tem que conhecer o negócio. O vendedor é o cara que tem que conhecer a fábrica toda. O processo todo, não sou de uma fábrica, eu sou de uma distribuidora, tem que conhecer a distribuidora toda. Eu sou de uma empresa de sistemas, tem que saber como é que funciona o desenvolvimento de sistemas. O vendedor tem que conhecer o seu produto. Não vai se tornar um especialista, ele não vai ser um executor, mas ele precisa conhecer o produto, a gente brinca, né? De cabo a rabo, do alfinete ao foguete. Tem que saber o que está fazendo ali. Uhum. Uhum. E não só isso, mas também, como você comentou, né, acaba acessando facilmente os cargos mais altos da empresa, porque não só como é feito, mas também como será feito, né? Então, para onde a empresa está indo, né? Então, hoje é assim, mas eu sei que amanhã vai ser feito desse jeito, então por isso você, cliente, deve seguir comigo, né? Isso. Porque hoje nós somos desse jeito, mas amanhã a gente vai ser desse jeito, porque eu sei que é o jeito que você quer ser. Sim. Então, quando essa nova tecnologia surgir, eu vou estar preparado para você seguir comigo e tudo mais. Então, existem todas essas questões também, né? É uma área de vanguarda. O comercial é uma área de vanguarda. Se ele não for a parte mais acelerada, a parte mais descontada, que está entendendo tendência e buscando tendência, o restante vai ficar para trás. A gente fala sobre a demanda, né, do pull-push, né? Então, quem que empurra, quem que puxa aqui o negócio. O comercial é o cara que tem que estar puxando o tempo todo. Uhum. E ele precisa puxar o negócio. Ele não pode esperar que a fábrica ou que a distribuidora empurre ele. Ele tem que estar puxando a empresa. Por quê? O cliente vai olhar para ele e vai falar, cara, a empresa que me atende, ela está ligada nas tendências, ela sabe o que está acontecendo. E quem que apresenta isso para o cliente? Comercial. Por mais que a gente vamos fazer um workshop de inovação e vamos chamar todos os nossos clientes. Quem que vai lá apresentar o workshop de inovação? Quem que vai lá convidar o cliente? Quem que vai falar com o cliente? Nós vamos ter um momento de inovação. Não é o pessoal do P&D, é o comercial. Então, o comercial, ele é a exposição, é a capa. E o pessoal, não compra o livro pela capa. Desculpa, compra sim. Se for bonitinha a capa, e às vezes é o mesmo conteúdo se eu compro da capa mais bonita. Então, isso vende, isso acontece. O comercial precisa estar antenado, precisa ser ligado porque ele é
exposição, é a frente do negócio, né? Como é que é? O front-end, é isso? Então é o nosso comercial, cara. E precisa estar ligado na tendência nessa aceleração de entrega. Legal. Mas isso que você está trazendo, Esperoto, é muito o comercial inteligente, né? O comercial de vanguarda. Mas quando você fez essa migração da área de engenharia para o comercial, foi esse cenário que você encontrou? Não, de forma alguma. Mas como é que foi, então, o cenário que você encontrou e como é que foi o teu caminho para chegar nesse comercial com essa mentalidade que você está trazendo, cara? Legal. E isso, se você quiser também começar a compartilhar, porque, beleza, eu entendo que hoje o trabalho que você está fazendo, né, nas consultorias que você aplica, nos clientes que você está desenvolvendo, é muito de ajudar o pessoal a chegar com essa mentalidade, desenvolver e tudo mais. Eu conheço um pouco do trabalho que você faz com clientes que a gente tem em comum e é sensacional, mas eu queria que você compartilhasse um pouco de como é que foi essa trajetória para chegar nessa mentalidade e se você quiser contar algumas dessas histórias e vivências e tudo mais. Legal. Pra gente começar, eu vou dividir o comercial. Legal. Tente lembrar, há 15 anos atrás, um comercial de alguma empresa que você passou. Tá. Quem que era o comercial? O vendedor. O comercial, muitas vezes, se resumia ao vendedor. Tá. Então, quando a empresa era um pouco avançada, ela tinha um marketing. Ela tinha o comercial e o marketing. Mas o marketing, ele era muito mais institucional do que voltado à venda. E esse era o comercial de muitas empresas. Fazia institucional, realmente. Era o comercial de muitas empresas há 15 anos atrás. No máximo fazia feira, né? No máximo fazia uma feira, mas ele estava preocupado em quê? Na época a gente não falava de Instagram, né? Mas fazia o patrocínio do time de futebol e da pelada lá do bairro. Ele patrocinava e dava as camisas pro time. Era totalmente institucional, ele era muito mais para captar pessoas para sua empresa do que captar clientes para o seu negócio. Esse era a visão do marketing da época. Patrocinava uma revista técnica de nicho, talvez, uma revista metalurgia, uma coisa assim. Exatamente. E o Um comercial... evento do Senai, uma coisa assim bem... E patrocinava o evento do Senai porque o Senai ia lá e pedia o patrocínio. O marketing não ia atrás de buscar aquilo para gerar negócio. E na época a gente não falava sobre o payback de um investimento de feira. Era muito difícil medir essas coisas. Por quê? Eu vou fazer uma feira. Beleza, vamos fazer uma feira para quê? Quantos clientes vão chegar? Quantos leads nós vamos receber com isso? Qual o tamanho da abordagem? Qual vai ser a nossa percepção de marca? Não se via isso de uma forma tão forte há 15 anos atrás. Como se vê hoje. Hoje, se você sentar com o marketing e falar, vamos fazer uma feira, ele vai te dar essas respostas. Pô, essa feira não vale a pena, a percepção de marca nossa não vai ser aderente, o perfil de cliente não é o perfil ideal que nós temos lá e tudo mais. Então, o comercial de antigamente era um vendedor. Esse era o comercial. E aí o vendedor fazia o quê? O vendedor atraía, qualificava, fazia a proposta, ia para a negociação, fazia o fechamento e depois fazia o pós-venda com esse cliente. Ainda ficava com o que nós chamamos hoje de CS e estava tudo na mão do vendedor. Fazia o relacionamento semestral, trimestral com esse cara. Total. O vendedor, ele era o exército de um homem só. E aí a gente começa a perceber... E eu fui esse vendedor. Eu entrei no mundo comercial sendo isso. Tinha lá uma planilhazinha de Excel, que já estava legal, já era avançado, você não recebia uma tabela impressa. Porque tinha muito vendedor que recebia uma tabela impressa, o nome do cliente, CNPJ e o endereço. E aquela era a tabela da semana. E o vendedor pegava aquela tabela da semana e saía visitar esses clientes da semana. Ele recebia aquilo pronto. Isso aqui que você tem que fazer. Recebia lá uma tabela de clientes no Excel e eu ligava para todos esses clientes, tentava agendar uma visita, bater um papo com esse cliente, fazia a qualificação dele. Se ele era meu cliente ou não era meu cliente, depois fazia uma visita, 2 visitas, 3 visitas, 5 visitas para esse cara aceitar uma proposta de trabalho, e aí eu enviava uma proposta, ficava fazendo follow-up daquela proposta, vai fechar, não vai fechar, fechava aquele negócio, e depois de fechado aquele negócio, escutava o teu diretor falando, esse cara daqui a pouco vai parar de comprar da gente, tem que ficar lá alimentando ele, para ele se tornar, na época falava no cliente fiel, né? Tem que fidelizar esse cliente. Então, isso aqui era o vendas. A área comercial era isso. E aí a gente começa a ter uma transformação da área comercial. E a primeira grande transformação da área comercial é entender que pessoas têm habilidades diferentes que podem ser aproveitadas de formas diferentes. Então, eu tenho uma pessoa aqui que ela é muito comunicativa no telefone. Você vai sentar aqui, meu parceiro, tu vai fazer 40 ligações no dia. E você vai falar com 40 diferentes clientes no dia e vai preparar esse cliente para receber o nosso vendedor. Aí que a gente começa a enxergar uma transformação, talvez, para esse comercial que a gente está tendo hoje muito mais agressivo, muito mais pujante no negócio, né?
porque é guerra o tempo todo. Eu preciso visitar tantos clientes, eu preciso atender tantos clientes, eu preciso ligar para tantos clientes, eu preciso fechar tantas propostas, eu preciso emitir tantas propostas durante a semana, durante o dia. Então hoje tudo está muito bem contabilizado, está muito bem metrificado. Não sei se essa palavra existe, mas tem métrica para tudo que eu tenho que fazer dentro do comercial. Mas o principal conceito é essa fatiada que a gente deu no comercial. Eu tenho agora o meu time de marketing que não está focado só no institucional. Ele está focado na atração de negócio. E aí é uma das poucas vezes que a gente começa a ver o marketing e o comercial não só se aproximarem, mas como também fazerem parte da mesma estrutura nas empresas. Antigamente, você via, e hoje acontece ainda, né? Tem lá a diretoria e aí as divisões, né? Marketing está numa caixinha, vendas está em outra caixinha, aí vem a produção e pá. Hoje você já começa a enxergar uma caixinha única, marketing e vendas. Por quê? Trabalhando para o mesmo fim, não para objetivos diferentes. Hoje a fala do marketing, ela já mudou, né? O marketing, ele serve para quê? Para vender. Bom, a gente está fazendo marketing, a gente quer se apresentar, a gente quer que isso aqui gere resultado, tanto para mim quanto para vocês. Então, o marketing, não que ele deixou de ser institucional, mas ele está muito mais focado no negócio. E aí a caixinha do marketing e do comercial estão juntas da seguinte forma, viu? E aí aquela guerrinha, né? Eu estou gerando as atrações que vocês estão me pedindo. Eu quero saber quantos negócios vocês estão fechando. E aí esse casamento de ação entre marketing e comercial começa a gerar atrito, mas começa a gerar negócio. E essa divisão dentro do comercial se torna benéfica, porque eu tenho o marketing que atrai, eu tenho o meu pré-vendedor que pega essa aquisição de lead, trabalha ela, qualifica ela melhor se ele já não veio bem qualificado, aquece esse cliente, entrega esse cliente morno já para o meu vendedor ou já bem aquecido, que vai lá fazer uma visita boa de relacionamento, aumenta-se muito a taxa de conversão das propostas emitidas aqui, e a gente vê, começa a enxergar não só a taxa de conversão global, né? Começo a enxergar pequenas taxas de conversão daquilo que eu atraí, para o que eu qualifiquei, para o que eu consegui propor e para aquilo que eu consegui fechar. E aí começo a tratar as minhas deficiências no meio do caminho. Acho que essa é a grande mudança que eu enxerguei do comercial e eu achei muito legal. Mas será que isso também não é um pouco motivada? Porque se a gente olhar um pouco mais no passado, talvez um pouco antes de quando tu entrou lá para os anos 90, início dos anos 2000, a estratégia principal das indústrias B2B, ela não terceirizava demais o comercial dela com empresas de representação, ou seja, ela não era dona do departamento comercial, e aí por causa disso ela, vou colocar aspas aqui, não sabia vender, e aí por isso ela estava muito atrasada, o comercial era um departamento atrasado, e aí foi perto, por exemplo, do departamento de engenharia. Ela nunca terceirizou a engenharia. Engenharia era o core business de uma indústria, né? Desenvolvimento de produto era core business, logística, tal, né? E o comercial parece que foi terceirizado por muito tempo, né? Pelas empresas de representação e tudo mais, né? Não tem como não conviver com isso. Mas será que isso não acabou gerando essa defasagem e tudo mais? Muito. Com certeza muito. E até hoje, né? Existe muito ainda do sistema da representação. Tem representantes que estão em vanguarda de representação, que já mudaram o seu conceito e o seu pensamento sobre representar, mas algumas empresas ainda estão reféns disso. E naquela época, muito mais. Ela não detinha as informações do cliente, ela não sabia quem era o comprador, não sabia quem era a pessoa da engenharia, só sabia que chegava um pedido do representante na sua mesa. E a partir desse pedido de representante, ela, legal, meu representante fatura bem. Se encontra hoje empresas de ponta que tem lá seus 200 representantes na carteira. Mas estão tentando trazer para dentro do seu negócio, pelo menos as informações dos clientes. Porque a gente vive os conceitos da transformação digital e a transformação digital necessita minimamente de dados, certo? E o que o comercial às vezes não tinha eram os dados. Eu tinha dado de quem? Do meu representante e não do meu cliente. E aí parece que o meu representante se tornou meu cliente, certo? E isso acontecia muito forte. Demorou tempo para as empresas entenderem que os dados dos clientes eram importantes. A grande sacada dessa mudança é a base da negociação pelo relacionamento. Eu preciso manter relacionamento com o meu cliente para vender para ele. E não ter um relacionamento porque eu vendi. E se invertem os pensamentos. E quem tinha relacionamento? O representante tinha. Porque o representante, tu vai lembrar, há 15, 20 anos atrás, nos anos 90, os representantes passavam no cliente para tomar café. Claro. E não vendiam.
passavam lá para tomar um café, mas ele não era esquecido. E aí a empresa falava, não, mas eu vou pagar um cara para ficar tomando um cafezinho na rua? E era esse o pensamento conservador do comercial. Não, eu não vou pagar um vendedor para ficar tomando um cafezinho na rua. Poxa, mas esse cara tá indo tomar cafezinho, a cada 2 semanas, talvez aquele cliente tá lembrando dele. E quando precisar daquele produto em específico, vai falar, pô, o Esperoto tá aqui semana sim, semana não. Chega a ser sacanagem não comprar dele. E aí a venda acontece pelo relacionamento. Que é emocional, é gatilho de negócio. E o representante sabia fazer isso, certo? E as empresas tiveram que internalizar esse pensamento. Não era nem internalizar as pessoas, é o pensamento de relacionamento. E aí começa a mudar o jogo. Ah, beleza. Como é que eu faço agora para cuidar desse meu cliente? O representante, na época, tinha lá o seu porta-cartões, certo? Que ele abria aquele porta-cartões dele e folhava aquele porta-cartões e falava, hoje eu vou no fulano, daí ele tirava o cartão do fulano, hoje eu vou no ciclano e depois eu vou no ciclano. E daí no meio dessa rota eu vou passar nos 2, 3. Esse aqui era o CRM do representante, era o porta-cartões dele, certo? E aí Era o card, né? Era o card dele, o card dele era aquele porta-cartões. E aí do lado daquele porta-cartões ele tinha uma agendinha que ele tinha algumas anotações sobre aqueles clientes. Os representantes bons tinham isso. Eu tive um colega, já um senhor, que ele era extremamente metódico. E ele era um baita no representante. Vendia parte de papelaria. E ele tinha lá o porta-cartões e ele tirava aquele cartão. Lembra aquelas agendas de contatos que tinham por ordem alfabética? Talvez quem for mais jovem não vai saber do que a gente tá falando, mas... Tinha as letras ali, os atalhozinhos das letras. Isso aí. E aí ele pegava lá o nome do fulano e ele virava o nome do fulano e encontrava lá o seu Alceu e daí tava lá, que eu tenho que conversar com o seu Alceu, tal dia, tal hora, o seu Alceu, ele é corintiano, o seu Alceu é casado, tem 2 filhos. Ou ele tinha o CRM dele na agendinha. Os bons representantes tinham isso, sabiam disso, certo? E as empresas talvez não entenderam que aquela informação era o dado mais importante que ela podia ter do negócio dela. E hoje eles passam a entender, poxa, se eu não conheço o meu cliente, adianta que eu tenho o melhor produto. E a dificuldade ainda é internalizar isso tudo. O comercial não se torna uma área barata de negócio. É uma área que ela fica, às vezes, com custos pesados. Então, eu terceirizo a representação para não me apropriar do custo dela, e não necessariamente dos dados. Então, às vezes fica viável. Não, eu deixo terceirizado, eu não tenho que pagar salário para esse cara, eu não dou carro para esse cara, eu não dou ferramenta para esse cara, ele trabalha com o que é dele. E eu pago uma comissão agressiva e tá tudo bem, certo? Mas o custo disso qual é para a empresa? Eu também não tenho os dados do meu cliente, eu não sei quem é o comprador, eu não sei do que o comprador gosta. Então, são caminhos que às vezes se preferem seguir. Mas eu acho que tem muito risco nisso, né? Eu, como consultor, quando falo com as empresas, cara, legal, vamos manter um jogo de representantes aqui, que são os seus key accounts aqui, são os caras que têm uma carteira boa, que vendem bem, mas aquilo que a gente precisa, formiguinha, correr rua, vamos trazer time interno. Trazer time interno, seja ele um vendedor interno ou um vendedor externo, né? Ou na rua ou dentro do escritório, mas vamos trazer pessoas que sejam nossas, para que os dados dos clientes também sejam nossos. E a gente se apropria das informações. Eu acho que o jogo hoje é a informação, é o dado, né? Ele tá no mundo dos dados. Então, eu preciso ter dados do meu cliente, senão vai perder o jogo, com certeza. E aí porque senão a gente não vai conseguir ter aquilo que a gente falou lá no início da nossa conversa, né? Do vendedor que puxa, né? Não vai ter a gente vendedor vai abrir mão disso daí, né? Sim. Hoje, vamos lá. A Zopo é uma grande parceria de CRM que facilita muita coisa. E com dadas automações que você pode fazer, o CRM vai te avisar que o teu cliente não está comprando de você, que você não falou com o seu cliente na última semana. Poxa, manda uma mensagem de WhatsApp, liga, passa lá. Que é isso o puxar. Esse é o conceito do puxar. Não é só... eu só vou lá se eu vou vender. Não, pô, eu tenho que ir lá para conversar, tenho que ir lá para bater papo mesmo, para tomar café, para ligar, pedir se tá bem. A esposa tá grávida, e aí? A criança nasceu, como é que você tá? Vai sair na licença paternidade, não vai? Esse tipo de assunto é necessário. E aí você tem que utilizar os dados do CRM para que esse cara possa puxar. Antigamente era bonito você falar que você tinha decorado os números de telefone na cabeça, as datas na cabeça. Eu sei quando o bisavô do meu primo faz aniversário. Era bonito, certo? Hoje em dia a gente tem uma massa de informação tão grande que cai na gente que não é nem possível Não, nem... você ter esse tipo de informação. Mas as pessoas ainda
querem passear naquele tempo que é bonito lembrar de tudo. Ah, não, eu ando só sem GPS aqui. Eu sou de Curitiba. E o pessoal fala, não, eu ando em Curitiba sem GPS. Eu falei, eu não, cara, que serviço da bexiga. Eu coloco lá no Waze que ele vai me dar a rota mais rápida. É muito mais fácil, não tem que lembrar de caminho nenhum. Tá show de bola. Não, mas se precisar, não. Se precisar, eu me viro. Mas eu prefiro que a ferramenta me ajude a fazer aquilo que é básico, que é trivial, que eu não tenho que ficar me desgastando para isso. E eu vou me desgastar para aquilo que é necessário me desgastar. O CRM precisa funcionar para você para a mesma coisa. Ele tem que te dar munição daquilo que é trivial, que você não é obrigado a lembrar. Eu não preciso lembrar que o Aislan faz aniversário em outubro. Nem sei, tá? Mas eu não preciso lembrar se o Aislan faz aniversário em outubro ou não, certo? Mas o CRM pode me avisar. Ó, o teu cliente, cara, tá de aniversário, dá um alô para ele. Então é para isso que eu preciso dos dados. E isso é relacional. Isso te garante negócio. Você deve... Eu vou pedir para você... Você lembra de 3 vendedores bons? Nesse exato momento. Um ou 2 vieram na tua cabeça. E eles não vieram na tua cabeça porque eles te venderam bem. Eles vieram na cabeça tua porque, de alguma forma, eles te impactaram na abordagem dele. Ou no caminho que eles tiveram com você. No cuidado que eles tiveram com você. E isso é a venda hoje. Não é só o tirar o pedido. Eu brinco que empresa que tira pedido, ela não mantém vendedor. Ela tem automações. Gosto muito do conceito da Ambev. A Ambev tem o cara na motinho ainda? Pô, bem menos do que tinha lá atrás. O que ela tem hoje? Um Zé Delivery. Entra aqui, cara, faz teu pedido e amanhã ele chega. O meu produto tá no mercado. Ah, se vende? Não, eu tenho um marketing muito pesado nele. Mas eu tô tirando o vendedor do jogo aqui, certo? O que a empresa tá mantendo no jogo? Os dados. Certo? Então, eu acho que o dado é a parte mais importante. O vendedor precisa entender que ele tem que não lembrar de tudo, mas ter um lugar que possa ajudar ele a lembrar de tudo que ele precisa para vender, para fazer negócio, para se relacionar. O jogo da venda hoje é relacional. Mais do que nunca. Por mais robotizado que algumas coisas estejam, até o robô tem que ser humanizado. Certo? Porque eu preciso de relacionamento. Boa. Legal. Ou seja, existe espaço para quem quer jogar esse jogo, mas aí existe uma questão de adaptação cultural, certo? E dentro da tua consultoria tu ajuda as pessoas e as empresas a virarem essa página e tudo mais, né? Certo? Isso aí. Legal. E como é que... E aí o que acontece? O que tu pode comentar conosco de etapas, momentos, fases, frustrações? O que a empresa precisa se preparar para viver isso? Comenta um pouco conosco dessa... Porque eu sei que não é fácil. A empresa precisa renunciar talvez a algumas coisas, porque não é... Se fosse fácil, todo mundo já estaria vivendo esse momento. E eu vejo pela própria Zopo, algumas empresas nos encaram como o vetor, às vezes, disso. E eu vejo, por exemplo, às vezes as empresas passam aqui pela etapa do processo comercial, pô, essa empresa dá para ir muito longe. E às vezes elas só conseguem ir para, às vezes, 1/3, 40% do que eu consigo imaginar de potencial do que elas vão ir. Por uma questão política interna da empresa, uma questão cultural, né? O que tu pode comentar conosco a respeito desse aspecto? Assim? Primeira coisa, comercial é cultural, certo? Como você falou, quais são as mudanças? A grande mudança do comercial é uma mudança de cultura de negócio. Mudança de cultura, ela não acontece em meses, ela acontece em anos, certo? A intensividade de trabalho vai te mostrar se você vai demorar mais tempo ou menos tempo. As renúncias vão te mostrar se você vai chegar no topo que você quer rápido ou mais tarde. O que são as renúncias, né? É justamente você deixar de lado alguns velhos conceitos comerciais. Não, eu tiro meu pedido no papel, não, meu vendedor, ele não precisa fazer visita de relacionamento, ele tem que ir em quem está comprando só. Não, eu mantenho aqui um grande time de representantes, e aí é legal que quando a empresa vem para uma consultoria, normalmente ela vem quando ela está afogada, não, preciso vender mais, e eu preciso vender mais em 3 meses. E eu falo, dá, só que você tem que estar muito preparado, porque a gente vai entrar num sistema de guerra, e é guerra total, a gente vai mudar muito o conceito, aí você precisa ter capacidade até de caixa para fazer um jogo que a gente precisa. Que é internaliza time, chama a gente, ligação, aumenta teu escopo de participação, aparece no marketing, traz uma atração forte de tráfego, e aí eu começo a aumentar a entrada na minha boca de funil para sair um pouquinho mais do que você sai hoje.
Isso dói, como qualquer mudança dói. Em fases da consultoria, essa é a mais drástica. Se você quer ir por esse caminho, a gente faz um bom onboarding do time teu, que você não quer perder, trabalha ele melhor, muda o conceito de como que a gente apresenta o teu produto, de como que a gente leva esse teu jogo para frente. Aumenta muito, eu falo que o comercial ele é um eterno funil de vendas, tá? Se você atrai pouco, tu vende pouco. Se tu atrai bastante, tu tem pelo menos a possibilidade de vender mais. Não é que você vai vender mais, mas aumenta as possibilidades. Então eu preciso aumentar o escopo. Poxa, às vezes eu tenho um vendedor que faz 2, 3 visitas no dia. Ah, mas são visitas de qualidade. Aí você vai ver a venda dele, ele não emite uma proposta no dia. Poxa, mas peraí, que qualidade é essa de visita? Que você faz 3 visitas e não emite uma proposta um dia inteiro. E a gente é chato com isso. Eu preciso olhar para os indicadores. A primeira parte do diagnóstico da consultoria é os indicadores. Uhum. O que você mede? Porque se você não mede, você não melhora. Não tem como melhorar aquilo que você não conhece. Então, primeiro vamos medir. Quantas visitas, quantas propostas, qual que é a taxa de conversão, nível de fechamento, número de abordagens que esse cara está fazendo. Ele planeja o dia, eu quero ver o planejamento diário dele. Planejamento semanal. Tem treinamento? Não, não tem treinamento. Tem reunião de alinhamento de resultado? Não, não tem reunião de alinhamento de resultado. Tem reunião de abertura de semana? Não, não tem reunião de abertura de semana. Para onde que esse time tá indo? Tá? Ninguém sabe, cara. Mas eles estão aí. Uhum. A primeira coisa são os alinhamentos básicos. E se você falar com qualquer cara do comercial, vai te falar que a fase inicial é trazer o time para perto, unir o time e dar direcionamento. Essa é a primeira fase. A maior parte do comercial roda sem direcionamento. Faz uma reunião por mês, um bate-papo mensal, para falar, nós temos que vender tal produto. E aí morre. E aquilo fica. Então, vamos lá, fase da consultoria, um diagnóstico de resultado, as reuniões de alinhamento, as reuniões de produto. Vamos apresentar e reciclar os nossos produtos, vamos começar a medir, vamos começar a limpar a base. E aí, quando eu falo limpar a base, é tirar aquele cara que está prejudicando o resultado. E a gente propõe tudo isso dentro do processo da consultoria. Mas vou ter que demitir? Sim. Se tem cara que não vende, tá te sugando o resultado, cara, tu vai ficar mantendo ele pra quê? E a galera fala com medo disso, né? Não, mas demitir é sensível. Cara, sabe o que é sensível? Manter gente ruim dentro do time, sugando o resultado e quebrando teu CNPJ. Isso é ruim. Isso é sensível, é doloroso. Então, se tem a laranjinha podre, viu? Não, mas ele é problemático aí, mas ele vende um pouquinho. Mas ele vende um pouquinho aquela carteira que é boa e se vende sozinha. E às vezes não é nem o meu vendedor, é a carteira que está negociando. Então, olha-se primeiro para time. Uhum. Time. A primeira coisa que a gente tem que enxergar é time. Depois de enxergar time, agora eu vou ver mercado. Certo? Qual que é a minha participação de mercado? A minha participação de mercado é pequena. Eu posso crescer? Eu tenho espaço para crescer? Ou tenho um mercado que é restritivo? Que tem mercado que você tem uma série de obrigações que você não vai conseguir atender, dependendo do tipo de produto que você tem ou não tem. Eu vou ir para o conceito do alimento, né? Eu tenho uma empresa aqui em Joinville que ela tem o que a gente chama de SIM, né? Que é o Serviço de Inspeção Municipal, e pode vender só dentro do município. Como é que eu vou falar para esse cara que o mercado lá em Curitiba é gigante? Adianta? Se ele não pode sair de Joinville e vender em Curitiba? Então eu tenho que entender o meu mercado. Tu tem limitação? Não, não tenho limitação. Posso vender no Brasil inteiro. Beleza? Então nosso mercado é grande. Por que nós não chegamos lá? O custo logístico, o custo de operação, o custo comercial. Hoje muita coisa a gente pode fazer online, certo? Sim, podemos fazer muita coisa online. Então, custaria para nós? Não, não custaria. Aí agora a gente vai começar a desenhar. Até então a gente está entendendo. Entende o processo da empresa, entende o que ela tem na mão, o que ela fez até aqui, por que ela não conseguiu avançar sozinha, porque ao natural, uma empresa está crescendo, parece que ela vai avançar sozinha. Não, eu estou indo, eu coloco mais um vendedor e o primeiro pensamento de crescimento é, tem que ter mais gente, tem que ter mais gente. E ele vai deixando de lado os processos. Não, mas eu vou colocar mais gente. E o processo vai ficando. E aí tem um monte de gente que não sabe o que tem que fazer. Não, mas meu time comercial tá recheado de gente aqui, tá vendendo bem. Então, às vezes diminui o time, melhora o processo, tira o cara que não tá te dando resultado e vamos parar de falar só no faturamento, vamos falar sobre a rentabilidade desse time, se ele vende bem. Não, eu tenho um vendedor meu aqui que vende 300 mil por mês. Aí tu vai ver a taxa de desconto dele, o cara dá 25% de desconto. Média dele. Então, mas vende um monte, mas não é saudável a venda dele. E aí, vale a pena? Ou é um cara que tem lá o Joãozinho, que vende metade do que esse cara aqui. Não dá 1% de desconto. A venda do João é casa cheia. Vendedor top, meu.
Eu tenho que avançar o João, tenho que fazer o João vender mais, porque ele já vende bem. Às vezes, se trocar a carteira de um pelo outro... Eu tenho saúde de negócio. Então, esses olhares individuais do time, então vamos lá, olhamos para o time, olhamos para o mercado e aí desenhamos um plano de avanço. Eu avanço como? Eu vou ganhar mais mercado? Sim, eu vou ganhar mais mercado, eu vou para onde eu não estou indo. Eu vou melhorar as negociações dos clientes que eu tenho em carteira? Sim, eu vou melhorar a negociação dos meus clientes em carteira. Eu vou enxergar o meu top 20, vou ver esses caras estão me dando resultado, não estão me dando resultado, tenho que sentar e conversar melhor com eles. Eu tenho uma pessoa no meu time que é capaz de cuidar dos meus top 20 ou não? Porque a gente não pode tratar o meu top 20 igual o meu cara que está lá no posição 500, certo? Sim. Então, melhoro isso tudo, organizo e aí começo a avançar com o time. No meio disso tudo tem um jogo paralelo, que é o conceito da máquina de vendas. Eu tenho isso aqui acontecendo, mas eu não posso trocar o jogo, fechar aqui e abrir aqui. Se eu fizer isso, a quebra de faturamento é muito grande. E aí, paralelamente, eu começo um processo de máquina de vendas. Eu começo a melhorar o meu marketing de atração, trago um time de SDR, trago um time de closer, começo a pensar no meu CS, quem que vai cuidar disso, como é que eu vou trabalhar esse CS, mas vou construindo as partes. Qual que é a maior dificuldade hoje? Não tem uma tabelinha que eu vou chegar aqui, não tá aqui a tabelinha, implanta na sua empresa e vamos embora. Em qualquer empresa é um ser vivo, ela é um ecossistema diferente. E talvez o jeito com que a Zopo funciona é diferente do que qualquer outra empresa de sistema vai funcionar também. Então é entender o jogo de cada uma e falar, não tem tabela, mas tem um caminho aqui que a gente conseguir encaixar a sua vida nessa sequência aqui, vai dar jogo. Então, aí as frustrações, né, que você me perguntou, quais são as principais frustrações? O time que está aqui, de vendedor atual, se encaixar no jogo novo. Todo mundo fala que a mudança dói. Dói mudar, né? É um problema. E isso é cultural, né? Pô, time que tá ganhando não se mexe. Só que daí se chamaram um processo para mudar, será que tá ganhando tanto assim? E aí quem tá na casa fala, não, mas eu sempre fiz assim. Ó, por que nós vamos mudar agora? Não, porque a gente precisa avançar. A gente não tá mais avançando, a gente tá sobrevivendo. E a maior frustração é o aceite do time atual. E é algo que às vezes acontece naturalmente, é uma mudança de time. A mudança de time dá aquela inércia de faturamento. Eu chego num platô e a expectativa é que em 3 meses eu vou ter um ramp-up gigante. E na verdade nesses 3 meses eu mantenho esse platô porque eu estou fazendo muita mudança. E aí lá no 6º mês a gente começa a ver efetivamente resultado. E às vezes o resultado não é o faturamento aumentado. Às vezes o resultado é a melhoria de venda. Não é o faturamento aumentando, é o resultado daquele faturamento mais saudável. Isso acontece. Margem melhor. Margem melhor. Eu sou um cara anti-desconto. Anti-desconto. Eu brinco o seguinte, se você chega às vezes para fazer uma negociação e o vendedor te apresenta um valor e fala, não, mas aqui ó, eu já consigo 10% de desconto. Primeira coisa que passa pela minha cabeça foi, já estava me roubando 10%. Eu não precisava, né? E ele me entregou algo que eu não pedi. E aí eu vejo essa cultura pesada. Que a gente chama... Nós chamamos isso de negociações mercantis. Certo? Parece camelô. É camelô que chama? Eu chamo de camelô, que são as barraquinhas do Paraguai, que quem puxa a bombinha lá. Aí você chega no camelô, você já sabe que se for 80, você vai comprar por 40. Tu vai ficar lá chorando. Isso é mercantil. Dentro de um processo formal, bem desenhado, cheio de estrutura comercial, não tem espaço mais para o mercantil. Ele precisa ser um pouco mais sério. Precisa ser um pouco mais... quase contrato aberto. E em alguns casos a gente fala, cara, eu vou te mostrar os meus custos. Tem cliente que fala, poxa, mas peraí, você está aumentando o preço? Provavelmente muita gente sofreu disso aí na virada de ano, né? O dólar lá em cima, a moeda acabando com a gente, inflação alta, a Selic alta. Cara, eu preciso repassar, não tenho o que fazer, eu não vou sobreviver. E aí o cliente fala, não, mas já viu? Você não pode subir o meu preço assim. E aí a gente tem que fazer uma abertura de custos. Ó, o tal do cost breakdown. Tô abrindo para você, esse aqui é meu sistema de precificação e joga limpo. Essa é a transparência que às vezes é necessária. Esse aqui é meu sistema de precificação. Eu tô mostrando para você que os meus custos há 12 meses atrás eram 1 e agora ele tá 1,4. Eu não tenho como manter o que eu estava te fazendo. E eu ainda estou absorvendo algumas coisas aqui e eu estou no meio do caminho e te passando 10, 12% de aumento. Essa é a transparência que a gente precisa dentro do comercial, que ela precisa ser entendida pelo comercial.
E muitas pessoas vão falar, não, isso aí tá errado. Não se abre esse tipo de informação para o cliente. Poxa, mas o cliente você fala que é o cara mais importante da sua empresa, certo? Pessoal, a pessoa mais importante é meu cliente. E é de quem você quer esconder o jogo? Para mim faz pouco sentido. E aí, se você for conversar com alguns clientes, eles vão falar, poxa, o fulano vem aqui, me atende, ele é transparente no último, cara. É legal de conversar com ele. Eu acho que a frustração da falta de entendimento que o comercial avançou, a maior frustração é essa. As pessoas entenderem que o comercial avançou, que ele também é tão profissionalizado quanto a área de engenharia, que ele também é tão inteligente quanto as áreas de desenvolvimento, que ele também é tão ágil quanto a área de logística. Essa é uma frustração grande, porque as outras áreas não conseguem acreditar num comercial desses. E isso é interessante porque a própria formação de preço tem um sentido. Né? Aquele preço não é um número inventado, né? Existe um racional, tem um markup, tem uma margem e tal. Ou seja, não tem por que não abrir caso faça sentido, né? Seja uma coisa extremamente justificada, ainda mais nesses mercados que é uma coisa engenheirada, que tem todas essas variáveis, né? Então, se fazer sentido e esse tipo de justificativa, não tem por que não, né? E assim, só que aí a gente erra pela área, tá? Vou me colocar na posição. Se você sentar na frente de alguns gerentes comerciais, de alguns diretores comerciais e perguntar para ele qual que é o markup do teu produto. Cara, é um grande ponto de interrogação na cabeça desse abençoado. Ele vai falar, pois é, então, veja bem, eu tenho que falar com o pessoal do financeiro e dos custos. Então, como assim você não sabe o teu markup? Tá, qual que é a taxa de desconto que teu time está utilizando? Pois é, então, veja bem, e já vai dar um rebuliço na cadeira, eu tenho que ver lá no sistema, eu não sei bem certo como é que tá. Tá, qual que é a taxa de conversão do teu time? Pois então, veja bem, é a falta de informação de quem está na cabeça do negócio. E aí a descredibilidade da área acontece por uma cabeça acomodada. E aí nós perdemos o jogo, certo? Porque se eu tenho um gerente, um diretor comercial que está olhando para o meu time aqui, ó, não, o time está vendendo, tá legal. E a única preocupação dele é se vende, se fatura, se vende, se fatura. E essa é a única preocupação de um diretor e de um gerente comercial. Só chutando a bola pra frente, né? Cara, o maior problema do teu time é a cabeça deles. Desculpa, mas infelizmente não. E normalmente isso acontece. É um time adoecido por uma gestão fragmentada. E aí o time tá lá sem saber pra onde ir. Fala, mas meus vendedores, pelo amor de Deus, cara, não vão pra lugar nenhum. Tá, mas quem que tem que estar o técnico deles, o orientador deles, como é que tá? Ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe os dados, ele tem as informações? Também não tem. Então, o maior princípio do comercial, o gestor da área, ele precisa ser um cara relacionamento, gestor, líder, mas ele precisa ser técnico. E quando eu falo técnico, não é coach, é técnico de conhecimento, é analítico. Ele tem que ter capacidade de olhar para os resultados dele e falar, tamo bem, não tamo bem. E não receber essa informação de alguém. E entender o que leva aqueles números e entender o que fazer para né, reverter aquilo, inclusive, como você comentou, até desligar a pessoa, né? Tipo, não tem mais porquê, né? O retorno sobre investimento não faz sentido. Sim, hoje, se a gente for parar e pensar, os times comerciais, as pessoas boas, não são baratas, certo? E uma vez a gente falava o seguinte, eu vou contratar um engenheiro aqui para minha parte de desenvolvimento e tá tudo bem, vou pagar 15 mil para ele, beleza? E agora eu quero contratar um vendedor. Qual que é o budget do vendedor? 2.500. E aí o seguinte, tu tem um grande pensador desenvolvendo produto. E aí você tem uma mão de obra talvez mais baixa para vender o teu produto. Adiantou? Adiantou o quanto? Não, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cara aqui do laboratório e vou trazer ele para vender o meu produto. Mas espera aí, esse cara tem perfil comercial? Ele vai conseguir fazer esse tipo de venda? Não, mas ele é técnico, tudo bem. E às vezes o lugar do técnico é desenvolvendo, certo? Essa falta de percepção de time mata o comercial. E aí, às vezes, eu coloco um monte de técnico no comercial e sabe desenvolver produto, mas não sabe vender o produto que desenvolveu. Certo? Vai chegar e falar com quem vai comprar e usa uma linguagem que o outro lado não tá nem entendendo. Poxa, não, peraí, você tá me falando, eu vou usar lá de um exemplo passado, né? Você tá falando sobre ração aqui, a gente comentou alguma coisa. Não, eu tô te vendendo um produto que ele é um núcleo para vacas em lactação
e esse produto aqui vai aumentar a produção de leite em tantos por cento, por quê? E aí começa o técnico, porque ele tem mais aminoácido e tal, e ele tem a vitamina B, não sei das quantas. O outro lado tá lá assim, ele já parou de escutar quando você falou vai aumentar a lactação. Era o que interessava. Todo o resto é cansativo. E aí eu trago um técnico que deixa a minha venda cansada. E aí o que acontece? O comprador não recebe mais o vendedor. Ah, não. De novo esse abençoado aqui? Não. Não quero ele. Eu preciso entender quem que eu coloco na frente de cada jogo. E o gestor precisa ter clareza disso. Ele é mais do que qualquer um tem que saber. Esse aqui dá, esse aqui não dá. Poxa, esse cara aqui se relaciona muito bem. Ele abre um monte de portas, mas ele não consegue fechar nenhum negócio. E aí? Ah, talvez ele tá só no lugar errado. Vou trazer ele pro meu SDR. É o lugar que as pessoas às vezes são colocadas que eu mato ela. O exemplo é que eu falo, eu tenho um ótimo vendedor e eu faço esse cara virar gerente. E aí eu tenho um péssimo gerente, mas eu tinha um ótimo vendedor. A gente acaba matando alguns profissionais. A ideia é que o gestor não mate os profissionais, que o gestor entenda esses profissionais do comercial e que a gente não mate o gestor também, né? Não coloca um cara errado no lugar certo. Temos certos cuidados com os nossos times. Isso é uma coisa que acontece bastante até os momentos corretos de realizar essas promoções, essas movimentações. A gente chama às vezes aqui até que eu visualizo. A gente já errou, inclusive, isso na Zopo no passado, promoções de trincheira, né? A empresa precisava disso naquele momento e tal, não só no comercial, mas em outras áreas isso ocorre também. E acaba queimando, digamos assim, a realidade ali. É um problema. Infelizmente acontece no Brasil com em empresas de qualquer tamanho, mas enfim, faz parte do jogo e realmente é um problema. E por isso que realmente precisa enxergar bem essas questões. Não é porque a pessoa é um bom SDR que vai ser um bom vendedor, não é porque é um bom vendedor que vai ser um bom gestor, uma boa liderança intermediária. Isso é realmente uma coisa bem importante para a gente observar para entender, porque conforme são skills diferentes, né? Tanto técnicas, né, quanto a que você vai precisar depois ali no futuro e tudo mais, né? Então isso é um ponto bem interessante, bem interessante. Sim. E lembra que nas décadas de 90 que a gente falou, né? Quando você olhava para a carreira de uma pessoa, ela só podia crescer se ele virasse gestor. Lembra disso? Você tá vindo, você veio como auxiliar, se tornou assistente, virou analista. E daí agora, para você crescer na empresa, tu tem que virar um supervisor, que vai virar um especialista, que vai virar um gerente, que vai virar um diretor. Eu escutei muito isso do meu pai. Meu pai, ele veio do mundo industrial e foi ele que me colocou no mundo industrial durante muito tempo, e ele falava, não, tu tem que entrar, ele trabalhou na BRF muito tempo, você tem que entrar na BRF, tem que ser supervisor da BRF. E eu vi meu pai chegar estressado em casa e falei, você tá maluco, pai? Eu não sei se é isso aí que eu quero, não. E eu fui virar gestor depois, mas de outras áreas. Só que hoje a gente precisa entender que o bom analista, ele tem um caminho de especialista, de consultor, de conselheiro, de diretor técnico. Tem um caminho para esse bom vendedor, para esse bom analista. Não necessariamente virar gestor. E às vezes o gestor não vai entender muitas das coisas que o meu vendedor entende. Claro. Mas ele consegue fazer com que meus vendedores vendam. E é essa percepção que eu preciso de ter, né? Quem que eu vou trazer para gerenciar um time de feras, certo? Eu gosto das analogias do esporte, né? Vou pegar algumas exceções, tá? Xavi, Iniesta e Zidane. Tira esses caras do conceito e me fala dos grandes técnicos que nós estamos vendo hoje no futebol. Esses caras foram as estrelas do momento enquanto jogadores? A maioria não. A maioria não. Mas são baita técnicos. Porque eles sabem como fazer as feras jogarem. E às vezes eu não preciso ter o melhor jogador como técnico. Eu preciso só ter um técnico que faça com que os melhores jogadores joguem melhor. A grande sacada... Eu gosto muito da analogia do futebol. E eu acho que é isso. A gente precisa ter um cara que consegue ter um olho bom pro talento e falar, esse talento funciona muito bem aqui e é ali que nós vamos jogar. E até pegando carona na analogia do futebol, né? Se eu tenho a pessoa é um bom vendedor, ou um bom representante comercial, enfim, a atividade fim dela é essa. E eu sou um bom gestor. Eu quero deixar a pessoa ali, né? Faça um bom plano de comissionamento, a pessoa vai ganhar mais que o gestor. Se esse é o objetivo da empresa, né? A empresa precisa entender que eu tenho essas 4 pessoas, por exemplo, eu quero que as 4 performem muito bem, monta um bom plano de comissionamento, as 4 juntas ganham mais que o gestor e tá tudo certo, porque esse vai ser o objetivo da empresa. E tá tudo bem.
Maravilhoso. Entendeu? E isso tem que estar no coração do empresário, né? Ele não pode ter medo de deixar o vendedor ganhar dinheiro. Uhum. Se o empresário tem medo de ver o vendedor ganhar dinheiro, o próprio empresário tá com medo de ganhar dinheiro. Então, o vendedor tem que ganhar grana, cara. O representante dele, o interno, o externo, esse cara tem que ter uma possibilidade, não tem que ter teto de ganho. Uhum. Eu brinco que o comercial não tem que ter teto de ganho, o céu é o limite. Porque se ele consegue ver que o céu é o limite, ele vai avançar o quanto ele puder avançar para trazer negócio para dentro da fábrica, certo? Para dentro da distribuidora, para dentro da empresa. Então, não crie teto pro vendedor. Deixa ele ganhar dinheiro, que o empresário vai ganhar dinheiro junto com ele, com certeza. Exatamente. Para não ter que, né, criar essa compensação de colocar na cabeça do cara que ele vai ter que ir para um próximo nível, onde talvez a performance dele não vai ser muito bom, vai criar essas frustrações e talvez vai virar o gerente da BRF que vai ficar frustrado. Frustrado. Exatamente. Maravilha. A gente falou de cultura, a gente falou de o que a empresa precisa fazer para se preparar para viver uma transformação digital, certo? A gente falou muito do choque de realidade que você viveu quando saiu de engenharia e foi falar de vendas. A gente falou muito de como mudou o processo do início dos anos 2000 para cá. A gente falou um pouco sobre como isso afeta bastante as empresas B2B. A gente está no podcast de uma empresa de CRM. CRM ajuda nisso? Pô, eu não consigo imaginar hoje sem CRM. Eu converso com algumas empresas e eu falo, cara, não sei como é que vocês conseguiram. De verdade. Porque eu fui trabalhar com CRM já cedo, né? Sei lá, há uns 10 anos atrás eu já fui apresentado para um CRM. Lá no comecinho não, mas aí logo eu me encaixei com o jogo. E o quanto que isso facilita a vida é algo fora do comum. Eu não consigo imaginar um comercial hoje sem CRM. Tanto que, bom, nós nos conhecemos num caminho desses, né? Chegando nas empresas, a primeira coisa é, quero ver o teu CRM. Não tem, então nós vamos implantar. A primeira coisa é implantar um CRM. Poxa, peraí, você tem sistema para cuidar do teu faturamento, você tem sistema para cuidar da logística, você tem sistema para cuidar do estoque, você tem sistema para cuidar de tudo, só não tem um sistema para cuidar do teu cliente? O nome do CRM já indica isso, cara. É o gerenciamento das minhas contas, o gerenciamento do meu cliente. E a gente está falando de novo, o mais importante é quem é o cliente. E aí eu não gerencio a vida do meu cliente dentro da minha empresa. Então, sem CRM, você não vai avançar teu comercial. Desculpa. Talvez alguém vai escutar essa fala agora e falar, tá lá o louco, sempre fiz 100, então continua tentando fazer 100 e depois a gente conversa. Mas garanto que sem CRM não avança comercial. Precisa, é necessário, é obrigatório. E aí, então puxar a sardinha, tem um caminho que vocês fazem do CRM que é muito bom, que é trazer esse olhar de jornada do cliente para nós, que facilita bastante. Por que esse caminho de jornada? Às vezes eu tenho um CRM e o meu CRM vira um grande banco de dados de cliente, mas só da empresa e não das informações precisas do meu cliente. E é o que vocês trazem vocês falam muito sobre as entidades, né? A entidade da empresa, a entidade do contato, a entidade do negócio facilita com que eu consiga aglutinar a informação. Acho que é o maior benefício que o CRM pode te dar é esse aglutino de informação sobre o cliente, sobre o contato, sobre os negócios que ele faz. Eu tenho histórico, eu consigo saber quando que ele comprou, por que ele comprou, qual que ele desistiu, quando que ele desistiu, qual foi o motivo pelo qual ele desistiu desse negócio. Olha, esse cliente me pediu 5 propostas diferentes, fechou uma só. O que aconteceu com essas 4 aqui que ele não quis? Eu tenho dado para começar a estudar. Acho que o CRM ele é fundamental para quem quer sonhar num comercial moderno. Se você quer manter o teu comercial tirando pedido na caneta, beleza, cara. Show de bola. Lembra que você vai ficar nesse estágio que você tá por muito tempo. Agora, eu quero avançar, aí tem que ter um CRM. Sem ele não vai. Legal. Então, se a gente for pensar nesse checklist, né, existem questões de mentalidade, existe questão que você comentou, né, olhar time, identificar se as pessoas estão prontas e tal, e a adoção de uma ferramenta também faz parte, na tua visão, desses requisitos para ir para um comercial mais moderno, junto com cultura, junto com pessoas, dentro da etapa de tecnologia, né? Fundamental. Maravilha. Boa. A gente tá batendo papo aqui há um tempinho, acho que a gente teve uma conversa bem legal, bem leve, sobre essas questões. Queria te abrir um espaço, você quer falar umas palavras finais, Peroto? Não, cara, só agradeço pra caramba o espaço, tá, Islan? Obrigado mesmo a você, o time da Zopo. Deixar um abraço pro Tadashi, que é sempre um bom contato e fez o convite também.
Deixo aberto um dos meus contatos, posso Claro, passar? qual que é a arroba? Então, que algum cliente teu que tem interesse, alguém que está assistindo, para bater um papo, tá? A gente falar um pouquinho sobre essa trilha dessa consultoria do comercial, é @esperoto, com S mudo e 2 T's, .jr. Então procura lá, Instagram e LinkedIn, é a mesma linha. A gente vai lá, tem os contatos, tem um diagnóstico gratuito lá para o seu comercial. Legal. Então vai ter lá alguns links, tem um diagnóstico sobre o comercial e um diagnóstico sobre carteira de cliente. Que legal. Como é que você pode ter uma carteira de cliente mais saudável? Então segue lá, veja o diagnóstico e a gente bate um papo. Boa. O marketing vai colocar esses 2 links tanto na descrição do YouTube quanto do Spotify também, tá? Então se você não achou ali, pode procurar na descrição desses 2 links. E aí você mantém uma conversa natural ali com o Esperoto, acessa o link, bate um papo com ele. Sempre é um papo muito rico. Vocês viram que o cara tem uma bagagem muito boa. Com certeza pode ajudar você, sua empresa, B2B, a dar um próximo passo muito legal. E passar por esse diagnóstico aí, descobrir em que nível você tá. E com certeza ele pode ajudar vocês, tá? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua audiência e até sempre.